Olá, pessoal! Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês do que a gente chama de elementos acidentais. O que são elementos acidentais? Bom, o legislador, ele trouxe algumas situações que são situações que impactam no plano da eficácia do negócio jurídico. Lembrando que eficácia é quando o negócio existe, ele é válido e gera efeitos. O que são esses elementos acidentais? Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os termos, como eles são chamados. O legislador utilizou condição, termo e encargo para chamar os elementos acidentais que impactam no plano da eficácia do negócio jurídico. Estes nomes, pessoal, têm outros significados. Então, por exemplo, às vezes você pode pegar um negócio jurídico, uma contratação, que está escrito lá condição, termo, e não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. Porque a palavra condição, porque a palavra termo tem outros significados. O significado que nós vamos estudar aqui é um significado jurídico, que inclusive, vale a pena até fazer uma ressalva, pode ser que você me escreva lá, esta é a condição do negócio jurídico, este é o termo do negócio jurídico, e ainda assim, quando existe o que a gente vai estudar aqui, ou seja, estou atrelando os efeitos do seu negócio a algo, a gente vai chamar que aquilo é uma condição, que aquilo é um termo, apesar de não estar assim designado no contrato. Então, veja que interessante. Se você escrever no seu negócio jurídico uma condição que não é a condição que estamos estudando aqui, não vai gerar esses efeitos. Mas se você colocar uma condicional do que a gente vai estudar, ou um termo final do que a gente vai estudar, a gente vai ter os efeitos do que vamos estudar aqui. Então, vamos lá estudar um pouquinho para ficar mais claro essa questão que eu comecei falando para vocês. Bom, quando a gente fala em eficácia, é porque o negócio jurídico existe, ele é válido e ele gera efeitos. E aí eu vou trazer o seguinte exemplo para vocês. Bom, vamos imaginar o seguinte, tá? Que eu vá fazer uma doação de um carro para vocês. Gente, exemplo hipotético, depois não pode cobrar essa doação, tá? Então, vamos imaginar assim, que eu falo, eu vou doar um carro, e aqui eu tenho que fazer um parênteses para descrever que carro, afinal de contas, nós vimos que o objeto para o negócio jurídico ser válido tem que ser lícito, possível e determinado ou determinável. Então, eu tenho capacidade, né? Eu tenho a minha vontade, então esse negócio jurídico existe, eu tenho capacidade para dizer que vou doar, eu defino o objeto, então esse objeto, um carro é lícito, é possível, é determinado, eu defino qual é o carro, e aí essa doação gera efeitos. Mas é que eu digo o seguinte, eu vou te doar um carro, parênteses, definição do carro, se você tiver a média 10 no final deste semestre. Opa! Aí ele não gera efeitos. Ele só vai gerar efeitos. E se gerar efeitos, se você tiver a média 10. Só voltando, é hipotético, tá, pessoal? Ninguém pode cobrar. Eu espero que vários de vocês, né? Eu gostaria nos meus sonhos que todos, né? Mas aqui eu atrelei os efeitos a algo que é futuro e é incerto. Pode acontecer ou não. A gente não tem essa certeza. Isso a gente chama de condição. Então, eu não preciso dizer nessa minha frase, vou doar um carro, parênteses, descrevendo o carro, se você passar com média 10 na disciplina de negócio jurídico. Então, se você passar no negócio jurídico com média 10, eu te dou o carro. Não precisa escrever isso, é uma condição. O fato de eu atrelar os efeitos deste negócio jurídico a um evento futuro e incerto já traz a ideia de ser uma condição. Porque a condição é isso. Condição é atrelar os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. No meu exemplo, esta condição suspende os efeitos do negócio jurídico. Como assim suspende? Veja que ele existe porque eu manifestei a vontade. Ele é válido porque eu sou capaz, porque o objeto é lícito, possível, determinado, eu digo qual é o carro, porque eu fiz a doação pela forma da lei, que é escrito, tá? Aqui vocês não precisam saber, vocês vão aprender isso mais tarde, mas eu fiz pela forma da lei, só que os efeitos dessa doação não iniciaram ainda. Eles só vão iniciar se você passar com a média 10. Entenderam? Então, os efeitos estão suspensos, né? Poderia fazer uma doação diferente. Poderia ter feito uma doação dizendo assim, bom, eu vou te doar um carro, parênteses descrevendo qual é o carro, mas, tem sempre um mas, né?
Mas se você não tiver nota 10 em todas as disciplinas que você está cursando no curso de Direito, você terá que devolver. Veja que aqui é diferente. Você terá que devolver, ou seja, você pode usar, mas se o evento futuro incerto não ocorrer, que é você passar com nota 10, você tem que devolver. Esse negócio jurídico tem uma condição, mas essa condição não está suspendendo, essa condição vai resolver, vai encerrar. Por isso que a gente chama de condição suspensiva, quando suspende os efeitos do negócio jurídico, ou resolutiva, quando resolve, quando encerra os efeitos do negócio jurídico. Mais uma vez repetindo, eu não preciso dizer, olha, a doação tem uma condição. A hora que eu leio e percebo que, opa, peraí, está suspendendo os efeitos ou pode resolver os efeitos, se esse evento futuro incerto ocorrer, eu percebo que aquilo é uma condição juridicamente falando. Perfeito? Por outro lado, eu posso atrelar os efeitos do meu negócio jurídico a algo que seja certo. Por exemplo, data. Não estou falando de prazo, mas eu estou falando de data. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu quero locar uma casa para o Réveillon. Então, dezembro, né, 30 de dezembro, eu entro nessa casa, dia 5 de janeiro eu saio, né, uma casa ali em Florianópolis, Jurerê Internacional. Veja, datas, gente, são eventos futuros e a gente entende como certo. Por quê? Porque há uma certeza, né? Pelo menos o que a gente tem hoje em dia, né? Se nem as datas a gente tiver, mas a gente tem calendários que a gente segue, né? A gente tem uma ordem aqui de calendários. Bom, então tá. Então eu faço aqui esta locação por temporada, né? Assim que a gente chama esse tipo de contrato. Vou entrar no dia 30 e vou sair no dia 5. Dia 30 de dezembro de 2021 eu entro, dia 5 de janeiro de 2022 eu saio deste imóvel. Eu posso exigir a minha permanência agora? Sei lá, quis ir agora. Não, não posso. Por quê? Porque este meu negócio jurídico, né, ele existe, eu e o dono da casa decidimos isso, então existe, tem vontades. O objeto, melhor dizendo, nós somos capazes, então tem a gente capaz, o objeto é lícito, possível, determinado, eu sei qual é a casa, é possível locar a casa. Utilizamos a forma definida em lei, locação não precisa ser por escrito, a forma é livre, então podemos ter feito isso de forma verbal, simplesmente falando, mas o efeito, gente, é só depois do dia 30. Dia 30, será que chega? Chegará, né? O evento da data chegará, né? Se a gente vai chegar até lá, a gente espera que sim. Mas a data é um evento futuro e certo. Depois dessa data, eu posso exigir a minha permanência. E até a data do dia 5. Veja, portanto, que aqui eu tenho um termo inicial para iniciar os efeitos e um termo final para encerrar esses efeitos. Não há insegurança da condição, mas há aqui uma suspensão dos efeitos. Os efeitos ainda não se realizaram, né? Eu tenho o negócio jurídico, já tenho a contratação, mas eu não posso exigir a minha permanência. Dependendo do que ajustamos, pode ser que possa ser exigida o pagamento, o valor, né? Aqui a obrigação pecuniária de pagar, mas não de estar no local. Então, eu espero que tenha ficado clara essa questão da condição, ataca a eficácia com evento futuro incerto, seja suspendendo ou resolvendo, e o termo, que ataca os efeitos do negócio jurídico com evento futuro e certo, há uma certeza no termo. E aí, ele pode ou iniciar os efeitos do negócio jurídico quando ele acontece, ou encerrar. Eu vou locar, por exemplo, um automóvel, eu vou locar um automóvel e eu entrego para você no final de semana, no sábado eu entrego para você. Opa, eu tenho um termo final, eu vou ficar com o automóvel até o sábado, tá? E o encargo, o que é o encargo? O encargo, pessoal, é quando eu tenho um negócio jurídico gratuito. Veja aqui, ó, como ele cita o que é a gratuidade, mas ele não explica, né? O gratuito é aquele que uma parte tem ali uma obrigação pecuniária, mas a outra parte não tem uma contraprestação pecuniária. Então, a doação é um negócio jurídico gratuito, então eu vou doar para você um bem. Tá, eu faço a doação de um bem, mas você não me paga. Só que você tem que usar esse bem para fazer um hospital, você tem que usar esse bem para criar ali uma escola municipal. A minha doação está atrelada a uma obrigação que você vai ter que fazer. Não é uma contraprestação. Não é uma obrigação e uma contraprestação correspondente.
é algo que você tem que fazer, seja em benefício à minha pessoa ou para todos. Essa é a ideia do encargo. É bem interessante a questão do encargo, porque a gente vê em várias situações. Por exemplo, às vezes, se você chegar num posto de gasolina, você vai ver lá, né, na questão da lojinha de conveniência, não necessariamente no posto, né, mas na lojinha de conveniência que tem no posto de gasolina, você vai ver, às vezes, uma geladeira que só tem um tipo de produto. E aí a geladeira está escrito lá uma determinada marca, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um tipo de produto. E daí só vai ter produtos da Coca-Cola, seja um refrigerante, seja a água da Coca-Cola, seja aqui até a cerveja, né, que é daquela marca. E essa é a ideia de um comodato. Eu te empresto a geladeira, mas você só vai colocar produtos meus. Qual que é o teu encargo? A obrigatoriedade de você deixar lá produtos meus. Então, isto é efeito. Ué, por que que o encargo é feito? É porque se você não cumprir a obrigação, você tem que me devolver. Então, por isso que ele gera aqui esse encargo, por assim dizer. Bom, quando a gente estudou, né, lá na parte, principalmente do primeiro período, quando a gente fala em sujeitos, né, e mesmo aqueles que não tenham estudado comigo, quando vocês estudaram sujeitos da relação jurídica, sujeitos do negócio jurídico, eu falava lá, olha, gente, só pessoas são sujeitos, animais não são sujeitos. Então, eu não posso deixar herança, por exemplo, para um gato. Não posso deixar mesmo, mas eu posso deixar a herança para uma pessoa natural com encargo de cuidar do gato. E aí, se ela não cuidar do gato, ela tem que devolver a herança. Quem que vai averiguar isso? Os outros herdeiros ou o próprio Ministério Público que vai fiscalizar se a minha vontade está sendo aqui realizada. Então, esses elementos acidentais que o legislador traz são aqui elementos que incidem direto nos efeitos do negócio jurídico. E aí, a gente encerra essa partezinha inicial da existência, da validade e da eficácia, para falar sobre nulidade e anulabilidade, que é a validade. A validade é um momento muito importante, porque eu vou verificar, será que esse negócio é válido? Será que ele vai para os efeitos mesmo ou não? Então, a gente vai passar no próximo vídeo a estudar nulidade e anulabilidade de negócios jurídicos, pessoal. Então, como sempre, né, assistam o segundo vídeo.